Boa tarde, Luciano. Tudo bom, querido? Como é que você está? Bom te ter aqui, viu? Bem-vindo. Gratidão. Gratidão toda minha. Constelação familiar sistêmica. Explica pra gente o que é, como que é, o que se faz a constelação familiar. Então, se a gente pudesse resumir o que é constelação, eu diria que é a possibilidade de reintegrarmos partes da nossa história, as quais estamos identificados e que trazem na vida agora, na nossa história agora, muitos conflitos, muitas dificuldades. Constelar significa olhar para a nossa história e poder reintegrá-la de uma forma mais leve, mais orgânica. A nossa história agora ou a gente busca também uma história passada? É relacionado àquilo que nós estamos inconscientemente ligados, às crenças aprendidas pelos nossos pais, pelos nossos avós, bisavós. A palavra constelação, ela foi traduzida do alemão para o inglês de uma forma errada. A palavra Familienaufstellung, que é uma palavra em alemão que significa posicionamento, colocação familiar. Então, que lugar que eu me encontro dentro do meu sistema familiar que faz com que eu estabeleça um movimento de uma dificuldade ou um conflito agora? A gente sempre olha para o aspecto da triangulação entre pai, mãe e filho. E o quanto essas duas partes, que são super importantes na vida da gente, influenciam de forma... Uma vida, né? A totalmente. formação de uma vida. Então, as dinâmicas vividas pelos nossos pais, elas, de alguma forma, são vividas também pelos filhos. A gente busca semelhanças, a gente se inspira, tanto nos bons como nos exemplos ruins também? Sim, com certeza. Isso é mais forte do que a gente. Muitas pessoas falam para mim assim, olha, eu não sei como fazer diferente. Eu quero fazer diferente, mas eu não sei como fazer diferente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma relação entre papai e mamãe que não foi fluida, que não foi orgânica, a possibilidade de eu estar identificado a dor das emoções da mamãe ou do papai fazem com que eu reproduza isso na vida. Por exemplo, a mamãe não deu certo com o papai por qualquer motivo que seja, né? Eu posso estar aliado às emoções da mamãe inconscientemente e posso excluir o meu pai. Naturalmente, eu posso encontrar um homem muito parecido com o papai. E vou gerar esse campo de reproduzir histórias. E assim os meus filhos, né? netos vai repetindo o processo. E como a gente faz esse trabalho? Em que você busca hoje? Você é neuropsicólogo, então você entende muito mais do que um master coach, trainer, viu, gente? Na constelação familiar. Em que hoje abrange mais para ajudar as pessoas quando a família busca para fazer? É um método super breve, ele tem um processo muito breve de tratamento, de movimento nesse sentido. A gente busca isso com, por exemplo, as pessoas têm dificuldades com relacionamentos afetivos, dificuldades com dinheiro, dificuldades com o trabalho, dificuldades na empresa. É uma técnica que é utilizada hoje, por exemplo, com muita ênfase dentro do judiciário no Brasil. Juízes, promotores, advogados utilizam a constelação familiar como recurso terapêutico para mediação e conciliação. É uma terapia? É meio considerado... método. É um método terapêutico, método terapêutico, não uma terapia específica, mas é um método terapêutico. Mas que acaba você também podendo ter uma ajuda depois para você fazer constantemente, isso não exclui, hipótese nenhuma, a psicoterapia tradicional, nem medicação. Deixe bem claro isso. É uma abordagem que lida com aspectos inconscientes e emocionais, mas não substitui nem terapia, nem medicação. É feito com a família junto ao mesmo tempo? É feito separado? Como que você consegue unir essa família sistêmica? Se eu puder, a gente pode trazer agora... Tem perguntas aqui para você, nós vamos só liberar a pergunta. Tá. Pode liberar as perguntas e colocando quando tiver aqui. A mesinha? Nós vamos puxar já. Tá. O público está perguntando para você, de Minas Gerais. Quais os problemas que podem ser tratados com a constelação familiar? Só pessoas podem ser consteladas ou empresas também? Lucas Ferraz. As empresas podem ser consteladas e a gente olha especificamente para aspectos como falência, sucessão, movimentos de dificuldade de comunicação, aonde eu quero chegar dentro da empresa, de que forma que eu posso estabelecer um movimento de ter relações melhores dentro da empresa. Eu posso olhar para aspectos de dificuldades financeiras, para as empresas que têm dificuldades em receber ou criar. Então, a constelação é aplicada onde eu consigo me relacionar. Por exemplo, eu me relaciono com um sintoma, eu me relaciono com o meu pai, eu me relaciono com a empresa. A gente vai na essência das relações e busca uma solução para isso, né? Então, dentro dos aspectos da família, você pode utilizar o movimento, olhar para aspectos. Por exemplo, muitas pessoas desenvolvem, por exemplo, depressão, e essa depressão pode estar sendo gerada por uma criança que não nasceu no sistema.
E esse inconsciente coletivo daquela família pode estar conectado àquela informação e um dos filhos que vivos pode desenvolver uma depressão por causa disso. Então, ela olha para esse inconsciente familiar e estabelece um princípio de solução. O que é estelar? O que tem esse sistema? As pessoas têm dúvida assim, por que esse nome de constelação? Tem alguma coisa ligada com as estrelas, mais a energia, nada a ver, não ou tem apenas o nome? Não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religiosidade, Sim. Apesar de se integrar todas elas, porque fazem parte da nossa história. Como eu te falei no início, ela foi traduzida de forma errada do alemão para o inglês. Quando foi traduzido para o inglês, foi traduzido como constelação familiar, não como posicionamento ou colocação, que é o sentido da palavra original, né? Então, esse movimento é interessante porque descaracteriza qualquer envolvimento com religiosidade. É uma abordagem que olha para aspectos inconscientes relacionados às nossas crenças aprendidas, e essas crenças, por lealdade, por amor, vão sendo reproduzidas de geração em geração. Mesmo que eu não conheça aquela pessoa lá atrás, Sério? aquela história lá atrás. Isso está como memória celular dentro da gente. E essa memória celular ela vai reproduzindo de campo em campo, ou seja, de história em história. A história vai se repetindo, como a gente sempre fala, mesmo que eu não conheça aquela história. E como que a gente faz para fazer este trabalho? Por exemplo, famílias problemáticas, famílias que têm problemas de depressão, de carência, de brigas, tudo consegue, pelo menos, dar uma ajuda? Sim, essa abordagem ela tem uma dinâmica muito breve, como eu falei. Então, a gente consegue estabelecer um processo de ressignificar a história de uma forma muito mais dinâmica rápida, né? do que pelas vias tradicionais, né? É impressionante a mudança, porque quando você faz uma constelação, você estabelece um novo olhar para a história. Então, vamos supor que você tem uma dificuldade de relacionamento com a sua mãe, você não aceita a sua mãe como ela é, não aceita as emoções, algumas atitudes e comportamentos da mãe. Né? Tudo tem um sentido, mesmo um sentido que eu não conheça. Mas às vezes a gente tem uma antipatia com alguém que a gente não conhece, de graça, né? de graça, sem saber por que eu não gosto daquela pessoa. Né? Tem aquela velha expressão, santo não bateu. Eu quando olho para alguém que eu digo assim, eu não gosto de você, aquela pessoa está inconscientemente representando uma parte minha. Por isso a gente deve sempre agradecer aquela pessoa que deixa a gente com muita raiva, por exemplo. Né? Agradecer aquela pessoa que é chata com a gente, que tirou alguma coisa da gente, porque ela está mostrando para mim algo do meu sistema que eu não quero ver. E a vida vai trazer essas pessoas para você dizer, aprender. Olha para isso. Vai aprendendo, Vamos olhar para a tua história, vamos olhar para o teu sistema. Tem perguntas para você. A partir de que idade é possível constelar? Silvia Costa da Cruz, de São Paulo. Então, eu, como neuropsicólogo, eu tenho um movimento de constelar crianças já dentro do útero, por exemplo. No útero? No útero. E como que é esse trabalho? É um trabalho de projeção. A gente chama representantes. Esses representantes vão estabelecer imagens. Essas imagens vão ser colocadas como uma possibilidade de olhar para uma dinâmica, para um conflito, para uma parte da história. E é por isso que as pessoas chamam isso, às vezes, de espiritismo ou qualquer outra coisa. Porque quando as pessoas começam a representar uma história que não conhecem, de pessoas que não conhecem, elas acham, uau, como pode você saber da minha vida, da minha história? Não. Nós temos mecanismos internos, como os neurônios espelhos, que têm essa capacidade de traduzir o inconsciente. Olha que legal isso. Mas nem com todo mundo se trabalha tão bem, né? Nem todo mundo consegue fazer esse trabalho, né? Você precisa estar com uma base interna uma técnica, para que você possa estabelecer um movimento, porque você está lidando com pessoas, está lidando com histórias complexas. Pessoas que meio não aceitam. Tem pessoas mais difíceis, assim, para conseguir fazer esse trabalho? A gente parte do princípio de pessoas que são muito práticas e racionais, muitas gente muito racional, e aí, professor? Não importa. Se ela é muito racional, essas pessoas racionais são mais fáceis de entrar dentro do processo da abordagem da constelação do que as pessoas que são emotivas, por exemplo, sonhadoras, emotivas. Elas têm um nível de uau, elas começam a se entregar a partir do momento que começam a olhar as imagens. Né? E a constelação também ela é feita individualmente. Com bonequinhos, eu trouxe até uns bonequinhos aqui. Você trouxe, aqui, mas você, cadê? Aqui, ó, vamos aqui, ó. Peraí, onde está? Tá ali? Vamos lá. Isso aqui a gente chama de são os bonequinhos que são utilizados para olhar para os aspectos familiares, né? Aqui a gente tem o movimento de papai, mamãe, o filho como um terceiro aspecto, né? O pai como movimento de iniciar a vida, a mãe como nutridora, e a união desses dois aspectos geram
Sim. O filho. E esse filho, como eu te falei, está conectado às dinâmicas e histórias desse sistema daqui. E muitas vezes os filhos, por amor e lealdade, por exemplo, pode, se for um menino, ocupar o lugar do papai. Pela ausência do papai, pela morte do papai, porque o papai trabalha muito. E esse lugar faz com que esse filho estabeleça um vínculo profundo com essa mãe. E muitas vezes esse filho pode gerar um movimento de se estar casado com a mãe. Eita, Lelê. Olha que louco. E ao mesmo tempo, esse filho, por estar casado e consciente com a mãe, ele não vai estar disponível para uma outra mulher na vida. Tem gente mesmo assim, esses homens mais velhos, por exemplo, não conseguem acreditar, homem de 40 anos que nunca morou sozinho, fica morando na casa de mamãe. Mas vamos fazer isso, eu vou falar com ele. Então, a gente tá falando de relacionamento, tudo, mas eu vou dar um segredo para você que tá em casa aí, precisando de dar um movimento no relacionamento. Vamos explicar mais um pouquinho. Você estava falando exatamente desse filho quando ocupa o lugar. É uma das diversas dinâmicas que acontecem dentro do consciente da gente. Por exemplo, o filho, quando ocupa o lugar do pai, acaba tendo mais afetividade para a mãe. Ver essa mulher, o exemplo único de mulher, e quer alguém similar, parecido ou a mesma. Ou a mesma. Às vezes você vai casar com uma outra pessoa. Que é igual. E você vai estar, na realidade, transferindo esse processo, porque eu vou estar inconscientemente me dizendo assim, por exemplo, olha, você não cozinha igual a minha mãe. Você não passa a roupa igual a minha mãe. E aí? E esse movimento faz com que o filho não consiga estar inteiro na relação com uma nova mulher. Mas e aí, quem tem que trabalhar? Essa mulher ou é precisa gerar um movimento de ressignificar essa... Ela até caiu lá, tá vendo? Caiu, falou no negócio. Caiu nela... Deixa eu pegar, pode achar. Esse filho precisa ressignificar essa história com a mamãe. Então, a mamãe, por exemplo, não precisa estar presente, o papai não precisa estar presente. Muitas vezes eles moram em outros lugares, eles já morreram ou não estão disponíveis para o processo. O filho vai, constela e olha justamente para esse movimento. Mas quando forma isso na cabeça, essa formação? Eu sempre falo que existem 4 fases essenciais, desde o ato da concepção, ou seja, como foi a sua concepção, como foi a sua gestação, ou seja, todo o processo que a mãe nutriu aquela criança, a forma como você nasceu e a primeira infância. Então, essas 4 fases essenciais é que estabelece, 0 a 7 anos, que estabelece esse movimento de dizer como eu sou e como eu me comunico com o mundo e com as minhas relações. Exatamente. A partir desse lugar, todos os eventos que acontecem é uma ressonância de uma crença aprendida, por exemplo, mesmo que eu não saiba daquela crença. Essa mulher nova que chegou aqui, digamos que essa aqui é uma mulher, a namorada nova que está aqui. E não aguenta mais essa sogra, esse dito cujo aqui, ficar falando, você não é igual a mamãe, não cozinha igual a mamãe, a casa da minha mãe é melhor. Ela mesmo pode fazer algum trabalho também de algum tipo de aceitação, se essa pessoa não aceita trabalhar? Esse trabalho é muito utilizado por casais, e hoje é interessante porque os casais eles estabelecem a seguinte dinâmica. Eles hoje se separam, por exemplo, por quê? Porque eles não conseguem estabelecer um olhar entre homem e mulher. Eles se olham e se percebem a partir dos seus sistemas familiares. E um acaba projetando no outro as suas dificuldades. Né? Então, eles não conseguem estabelecer. Sabe quantos casais que eu conheço hoje que se separam e continuam se amando? Eu conheço muitos. Se separam, mas não conseguem estabelecer uma relação afetiva saudável. Por quê? Porque eles estão identificados aos seus sistemas de crenças. Por exemplo, eu vou olhar inconscientemente para ela e ela vai representar uma parte da minha história. E quando eu olho para ela, eu vou dizer assim, como você é chata. Por quê? Porque possivelmente eu tenho uma relação chata com a minha mãe. Pode ser com a avó também? É uma coisa que vem de passado? É interessante que isso é biológico. Por quê? Porque é biológico. A avó materna tem uma influência muito grande na forma também como nós nos comunicamos com essas emoções. Por exemplo, quando a mamãe estava na barriga da vovó, lá existiam dentro da mamãe, na barriga da vovó, os ovócitos. Quando a mamãe nasce, um desses óvulos que vai amadurecer, vai se tornar um óvulo, né? Vai estabelecer um movimento de eu nascer. Olha a influência da vovó, da mamãe. Tudo é família, então. É biológico, está como memória celular, e isso vai sendo reproduzido de geração em geração e vai gerando uma série de movimentos. Isso é extremamente importante, interessante que a gente pode mudar, né? E é um processo hoje no coaching muito mais rápido e mais prático, né? As pessoas têm as pessoas que, quando procuram, claro, a gente já sabe, uma aceitação mais rápida para aceitar, acatar essas mudanças ou conseguir encarar isso aqui? Isso aqui é uma situação difícil, a gente sabe que acontece o tempo todo. Mudar, às vezes, é complicado e difícil. É difícil. Por que mudar é complicado e difícil? Porque inconscientemente eu falo assim, se eu estou identificado, ela está danada. Se eu estou identificado por lealdade a ela, eu, como filho, gerar uma mudança, muitas vezes, é difícil, porque inconscientemente eu vou dizer assim, se eu saio desse lugar que traz, de alguma forma, um conforto para a mamãe, como a mamãe vai ficar?
Entende? Como a mamãe se eu sair inconscientemente, ou seja, tirar o meu corpo... Difícil, né? É um processo... É um processo difícil, porque tem homens também que ficam parecendo adolescentes a vida inteira. Homem que está com 50 anos, 40 anos, que nunca morou sozinho. Qual a explicação que tem? Sabe o chamado filhinho da mamãe? Então. O filhinho da mamãe, ele vai estabelecer um processo muito forte com essa mulher. Por quê? Porque ela deu a vida. E o fato de ela ter dado a vida faz com que esses homens, por exemplo, não consigam estabelecer um movimento de constituir Mas eles uma não nova pensam, relação. isso que eu falei, eles não pensam que eles podem constituir uma nova família? Eles querem fazer isso porque isso é uma forma de dar continuidade à vida. Mas isso aqui é tão forte, esse pai também é tão forte na vida da gente que a gente não consegue muitas vezes sair dessa dinâmica. E aí aqueles que querem levar a mulher para dentro dessa casa. É mais difícil, né? Se você mais analisar complicado ainda. Não, ó, se quer um conselho? Não more com a sogra e com o sogro. Não more. Porque, é sério. Já riu aí, né? Gostei aí. Não more, porque é bronca. Morou com a sogra já? Casou que é casa. Hã? Hein? Tá namorando. E o cara já namorou? Já morou com a sogra? Já, não, meu marido já morou com a sogra. Não, mas às vezes é uma relação complexa. Né? E às vezes... Né? Às vezes a gente não consegue. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Esse é um bom ditado da vovó, do vovô que fala. Precisamos criar o nosso universo. Sim, para você, é muito difícil. É um tempo, por exemplo, quantas sessões mais ou menos a gente consegue começar essa ajuda? Isso que é mais do que uma autoajuda, né? Sim. É muito mais. O processo da constelação ela tem uma dinâmica diferente de uma psicoterapia. Por quê? Porque você faz uma constelação, é como se tirasse um programa obsoleto, um programa que é uma crença limitante, e vai restaurar um programa novo que vai rodar dentro do mesmo sistema. Então, não se faz constelação, por exemplo, toda semana ou todo mês. Você faz uma constelação e esse movimento vai reverberar como uma nova informação e vai fazer com que você possa, cada 6 meses. Legal. Não há necessidade de fazer isso de forma constante. Não há necessidade. É algo mais profundo e que estabelece um movimento de olhar para aquilo que é conflituoso de uma forma diferente. Em quanto tempo dura se chama sessão? Não sei qual é o nome. Um processo dentro da constelação, ela não tem um tempo específico. Cada um vai ter um tempo específico. Cada um tem o seu tempo. Porque as dinâmicas familiares, elas vão ser diferentes. Depende dos casos. Por exemplo, pessoas que podem, de alguma forma, ter medo de altura. Né? O que motiva o medo de altura nas pessoas vem de dinâmicas sistêmicas diferentes. A gente fala de medo de altura como algo geral, mas o que provoca nas pessoas vem de dinâmica diferente. Mas qualquer tipo de fobia ou tem alguns tipos de fobia que é direcionado? Todo processo de psicopatologias de uma forma geral, doenças de uma forma geral. Por exemplo, a gente tem um movimento da bipolaridade, que é um processo de ir na direção do pai ou ir na direção da mãe, um estado de euforia, um estado de depressão. Quanto mais esse pai é afastado, mais profunda é a depressão. Olha que interessante isso. E a pessoa fica variando e olhando inconscientemente para mortes violentas ou para aspectos da história familiar que faz com que eu fique variando o meu humor, porque eu estou, de alguma forma, conectado por amor àquela história lá de trás. O segredo, então, é resolver, né, Luciano? Existem muitas ferramentas hoje, muitas possibilidades que podem gerar um nível de qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, é só questão de querer. Né? É mudar. É mudar. Primeiro você precisa de um sim interno, estabelecer essa conexão de eu quero. Sim. As ferramentas existem. Obrigada, Obrigado a você, adorei você. Gratidão ao universo a você. Muito bom, muito bom. As redes sociais, como as pessoas podem encontrar você? WhatsApp 11 943 484182 e no @Instituto Luciano Alves, Instagram e no Face. Tá aqui, ó, libera aí. Instituto tá aqui. Tá aí, ó. Tá lá embaixo. Dani, gratidão pela oportunidade. Espero poder sempre, amei. Voltar para falar de outros temas super importantes Falaremos sobre esse movimento. Gratidão. Gratidão a você, viu? Okay. Parabéns. Fica comigo.